Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Sara, sou advogada aqui no estado de Mato Grosso do Sul, sou pós-graduada em Direito Previdenciário e atualmente exerço a minha atividade na cidade de Nova Andradina, no estado aqui de Mato Grosso do Sul. Para mim é uma imensa satisfação poder gravar esse vídeo para vocês e apresentar um pouco do meu trabalho. E também quero agradecer a professora Vanessa pelo convite de participar aqui hoje com vocês. Então, eu preparei um tema que é a respeito da revisão da aposentadoria. E eu separei algumas perguntas e gostaria de apresentar a vocês. Eu preparei um material e eu vou apresentá-lo aqui. Um minutinho. Aí, aqui. Vamos lá. Então, o tema é o direito previdenciário, a revisão de aposentadoria. E assim, baseado no que os meus clientes me perguntam, eu elaborei alguns pontos chaves que eu tenho certeza que vai agregar aí na vida de vocês, daquelas pessoas ou alguém que vocês conheçam, que está numa situação, que acha que de repente a aposentadoria que está recebendo está faltando alguma coisa, digamos assim, tem dúvidas, mas será que eu poderia receber um pouco mais? Então vamos entender como funciona esse processo. Então eu convido vocês a analisar aqui algumas perguntas que eu separei, né? Então, lembrando que eu vou deixar esse material disponível, tá? Se alguém quiser depois revisar alguma coisa, vai ficar para vocês aí disponível. Vou pedir para a professora fornecer para vocês. Então, vamos à pergunta-chave. Mas por quê? O que é uma revisão previdenciária? A revisão, ela é a reanálise do benefício que já está sendo pago. Só que antes de mais nada, eu preciso observar, por exemplo, qual é o prazo? E essa é a próxima pergunta. Qual o prazo para pedir uma revisão? Pois bem, temos que nos atentar que, para fazer o pedido de revisão previdenciária, ele deve ser no período de 10 anos, a partir da data de concessão do benefício, de acordo com o artigo 103 da Lei 8.213 de 91. Ela é a diretriz, né, que nós previdenciaristas utilizamos para analisar a concessão de benefício, os tipos de benefícios, as atividades, o período e tudo mais. A gente recorre aí a essa lei. Então, eu quero... Opa, só um minutinho que o microfone caiu aqui. Acho que tá tudo ok. Eu vou passar aqui o último. A gente vai aprendendo, né? Aí, a próxima pergunta é como identificar algum erro no meu benefício previdenciário? Muitos clientes perguntam a respeito, né? Mas como que eu faço para saber, né, se de fato eu estou recebendo a quantia certa, né? Pois bem, nós precisamos, para analisar e responder a essas perguntas, basicamente de 3 documentos, mas isso não significa que eu me limite apenas a esses 3 documentos, tá ok? Dependendo da situação, a gente pode ter que analisar outros mais. Mas vamos aqui ao nosso direcionamento aqui, né, de uma forma mais tranquila e mais simples, né? Quais seriam esses documentos que eu preciso analisar? Primeiro é a carta de concessão, para que eu identifique a partir de que data a pessoa ou o segurado ela está recebendo esse benefício de aposentadoria. Segundo, é o processo administrativo. Ele pode existir ou não, tá? Então, tem situações que têm o processo administrativo, outras não, mas isso não significa que há diferença na análise. É só para ter mais subsídios, mais
alternativas para se melhor identificar o erro dentro do benefício, tá ok? Um outro muito importante também é o extrato CNIS. Nesse extrato, eu observo todo o período contributivo da pessoa que foi levado em consideração. Todas as contribuições, os vínculos de emprego, desde quando a pessoa também passou a receber o benefício, tá? Então, ele é muito importante na análise. Vou passar aqui para o outro. Nesse slide, eu apresento a vocês alguns exemplos, os mais recorrentes a respeito da revisão, que nós chamamos revisão de fato, que é quando o INSS ele deixa de computar algum período contributivo. Essa situação ela ocorre, por exemplo, quando há a falta de comprovação de algum vínculo, um vínculo de emprego, um período em que a pessoa ela exerceu atividade laborativa, porém ela não está inclusa dentro do extrato CNIS. E como identificar? Geralmente, pessoas que teve uma demanda trabalhista, né? Foi feito um acordo, nesse acordo pode ser que tem a possibilidade desse período não ter sido considerado para efeitos de cálculo dentro do benefício previdenciário, tá ok? Então, daí é necessário uma análise mais profunda, saber quando que foi feito esse acordo, se tem uma cópia da sentença, porque daí vamos ter, no caso, a necessidade de levar isso ao conhecimento da administração pública, né? Porque até então, se eu não levar ao conhecimento, isso não tem como ser incluído. Então, por isso que é importante ater a esses detalhes, né? Investigar, ver todos os documentos, o período. Por exemplo, tem outro exemplo bem bacana aqui, o trabalho no exterior. Muitas vezes a pessoa, ela morou fora um tempo, né? Ver se tem contribuições nesse período ou não. Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente busca uma revisão, tá ok? Outro exemplo bastante atual, digamos assim, bastante recorrente, né? É no caso das atividades especiais, quando elas não são consideradas. Quando a pessoa ela trabalha com agente de risco, seja um agente biológico, por exemplo, trabalhou num laboratório mexendo com produtos químicos altamente perigosos. Essa é uma atividade especial e muitas vezes pode ser que ela não tenha sido incluída no período contributivo. Então, essa é uma outra análise que tem que ser levada em consideração. Então, tudo isso é investigado dentro da revisão. Ela é um trabalho, digamos assim, onde a gente observa toda a vida contributiva da pessoa. É como se eu viajasse no tempo, digamos assim. Eu vou lá atrás, desde o início, passando por toda a vida dela que ela trabalhou, que ela contribuiu, o que ela fez, qual atividade ela desenvolveu nesse período. Então, é uma análise profunda, onde a gente vai analisando o histórico da pessoa juntamente com o que está escrito no extrato, com o que está escrito na carta de concessão e o que está escrito dentro do processo administrativo ou demais documentos que porventura possam ser necessários para análise. E outro exemplo de revisão é o cálculo da RMI. Mas o que é o cálculo da RMI? A RMI é a renda mensal inicial. É o valor primeiro que a pessoa recebe a partir da concessão do benefício. E analisar esse valor também exige digamos assim, formular uma lista. Dentro dessa lista, o que a gente observa? Os valores que foram pagos, né? A gente faz uma projeção, digamos assim, o valor que foi pago, mais a atualização
que é feito através de um trabalho onde a gente separa tudo o valor, vezes a atualização e vezes o fator da época, né? O fator previdenciário, onde esse fator ele é considerado a idade que a pessoa começou a receber o benefício, a questão, índices inflacionários. Então, assim, ele é minucioso, ele exige uma análise mais detalhada, muitas vezes de um profissional que saiba utilizar um plano de Excel ou um programa de cálculo para poder aprofundar melhor e surgir aí, observar um resultado investigativo, mas ele é mais voltado ao cálculo mesmo, tá ok? Então ele é mais profundo, né? Exige aí uma análise matemática da questão. Nesse sentido, quando eu analiso apenas a renda mensal inicial, tá ok? Então, eu vou passar aqui pro próximo, tá, para vocês. O próximo exemplo de revisão é a revisão de direito, que são as teses jurídicas, né? Essa revisão, ela depende de uma fonte jurídica para ter validade, que são as leis, decisões de repercussão geral do STJ ou do STF, né? O exemplo assim mais atual e que está sendo discutido, não sei, de repente vocês já ouviram no noticiário, algum site, o pessoal tem comentado bastante, que é a respeito da revisão da vida toda. A revisão da vida toda, ela é um tema bem bacana, sabe? Ela aborda aí muitas questões que envolvem pessoas que contribuíram, iniciaram essa atividade contributiva anterior a julho de 1994. Só um minutinho, eu vou beber uma aguinha aqui, tá ok? Então, gente, essas pessoas que contribuíram antes de julho de 94, elas caíram numa regrinha de transição, que ela é dada por uma lei vigente em 1999. Vou passar o slide aqui para vocês. Essa lei é a Lei 9.876 de 1999. Ela trouxe uma mudança muito significativa, porque ela deixa de considerar como período contributivo para efeitos de cálculo. Entenda bem, para efeitos de cálculo. Por quê? Porque com relação ao tempo de contribuição, ele é computado. Então, todo o período que a pessoa trabalhou anterior a julho de 94, ele é computado. Porém, para efeitos de cálculo, isso é diferente. Ele não entra. Por quê? Qual que é a base disso, né? Porque ele, assim, na verdade, isso acaba trazendo prejuízos para os filiados anteriores a essa lei, porque deixou de considerar esse período. Então, porventura, se a pessoa contribuiu no teto, no teto previdenciário, ela deixa de usufruir desse valor que ela contribuiu, porque ele não entra para efeitos de cálculo de aposentadoria. Então, a tese da revisão da vida toda busca, na verdade, incluir todo o período contributivo, não apenas o período de julho de 94 para cá, mas todo o período que ela contribuiu. Então, o que acontece? É uma coisa que a gente espera, nós advogados, que tenha validade, que a pessoa possa usufruir de todo o que ela contribuiu para o INSS. Porque, de repente, esse período que não foi considerado, esse período que ficou para trás, de julho de 94, ele seja um período que traz uma mudança significativa no valor
do benefício, do valor pago, do salário, né, que você recebe todo mês. Digamos aí que de 10, 20, 30, 40%. Então pode ser mudado. Então nós torcemos para que o julgamento seja favorável. Por que eu digo isso? Vou passar aqui para o próximo slide, porque essa tese, o tema 1102, ele está em julgamento no STF. E até agora a votação está empatada 5-5. E o ministro Alexandre de Moraes, ele fez um pedido de vistas no processo. E a discussão ela vai ser retomada agora em agosto deste ano. Então nós esperamos que tenhamos aí um resultado positivo para o segurado. Então essas são algumas revisões dentro do direito previdenciário. Existem outras, mas eu acredito que essas são as mais pontuais. Inclusive, eu tenho um artigo onde eu falo sobre a tese da revisão da vida toda. Eu deixei o link aqui no slide, daí quem quiser acessá-lo, ler, tirar algumas dúvidas ou se aprofundar mais no tema, o link tá aí, tá? Então, quem quiser acessar, eu vou deixar o conteúdo disponível para vocês e espero que vocês visitem e leiam o artigo, ele é bem interessante. Vou passar aqui mais um slide. É isso, pessoal. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a oportunidade. Espero que tenha sido uma experiência válida para vocês. Espero ter contribuído para o conhecimento, né, a respeito das revisões previdenciárias. Já agradeço também à professora Vanessa, aos alunos, e espero que vocês tenham muito sucesso na caminhada de vocês. Agradeço pela atenção mais uma vez, coloco-me à disposição. Eu deixei o meu WhatsApp, meu e-mail, meu Instagram, que são hoje a ferramenta de trabalho nossa, né? Porque por conta da pandemia, então é o meio mais de fácil acesso, mais próximo, né? Que a gente trabalha hoje. Então fiquem à vontade, quem quiser me adicionar nas redes sociais, vou adorar recebê-los. E também quem quiser depois tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá ok? Muito obrigada, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Gratidão.